Meus caros, vivam, bom dia, um sol radioso que se perspectiva para hoje, calor, muito calor, 40 graus, 40 e tal graus, não vai haver floresta que resista, como vocês sabem, as florestas deitam fogo a si próprias a partir dos 40 graus. Não é bem 40, é mais 300 a 500, mas pronto, parece que 40 em Portugal também serve. Começamos esta série de notícias desmontadas com estas estatísticas que de vez em quando vos tenho mostrado sobre o meu canal do Facebook, portanto, neste caso é a minha página oficial, que já vai com 17 milhões de visualizações em 28 dias. Eu andei até aqui atrás a ver o que é que tinha acontecido nos últimos 90 dias e realmente há aqui um salto muito grande a partir do dia 21 de junho, em que o acesso à página multiplicou por 10, coisa do género, alguns dias até mais, não sei o que é que está a acontecer, mas coisa boa não é. E a propósito, sou informado por alguns amigos que alguns dos meus vídeos aparecem sem som para eles, mas para outras pessoas está tudo bem, para mim está tudo bem. Em alguns casos aparece som removido e coisas do género, portanto há aqui um ataque qualquer, eu já estou à espera do pior porque já sei como é que isto funciona. De qualquer maneira, vamos ao que interessa. Bom, e o belo do mentígrafo outra vez a atacar Ventura. Todos os dias o mentígrafo sai com uma do Ventura e às vezes duas notícias iguais, a mesma notícia, seguidas. Portanto, num dia e no outro dia a mesma notícia. Notícias que sabemos são completamente falsas. Neste caso é sobre o RSI, que Ventura diz que os beneficiários do RSI não têm diminuído, o que têm baixado é o montante. Isso é perfeitamente correto, mas já nem sequer vou comentar, porque nós sabemos que tudo quanto Ventura disser, o mentígrafo diz que é mentira. Mas deve ser para aí a quinta vez que eu vejo esta verdadeira mentira no polígrafo, ou melhor, no mentígrafo, peço desculpa, e portanto eu peço-lhes que continuem a publicar mentiras descaradas, que toda a gente sabe que são mentiras, porque elas são tão descaradas como isso, e que, em quem nem as criancinhas acreditam, que quando a SIC falida deixar de vos pagar, mentígrafozinhos, vocês podem sempre passar a ser motoristas da TVDE em Odivelas. E vemos na página 1, uma das poucas publicações que não foge à verdade e não nos tenta endrominar com narrativas falsas, que o Governo contrata à pressa mais 5 helicópteros para o combate aos incêndios. Ora, venham cá desmentir mais esta. Por 2 meses e meio, Força Aérea pagará mais 3,7 milhões de euros. Sabemos que esta é uma notícia que tem 3 dias, portanto é perfeitamente atual, mas não se vê isto em lado nenhum, não se vê isto. O que se vê é os Canadairs que estão todos encostados no Rio Douro, não é? Na mesma semana avariaram 2, não sei se há mais algum. Antigamente, no tempo em que eles estacionavam em Ceia, chegou a haver 3, agora não sei quantos haverá, mas a verdade é que 2 deles estão estacionados. Esta é que é a verdade, isto é que são notícias verdadeiras. E agora, à última hora, mais uns helicópteros, mais 3 milhões e meio por 2 meses e meio, ok? 5 helicópteros, 3 milhões,7, mas isso é o menos, porque na prática este número vai subir para o dobro ou para o triplo. E como eu tenho tanto medo dos incêndios, estacionei ontem a minha viaturazinha, um clássico, tenho tanto medo dos incêndios, que a estacionei ao fim do dia em cima de palhas completamente secas. É este o medo que eu tenho da ignição dos incêndios. Com o motor quente, tinha feito uma viagem, o motor estava para aí a 90 graus, ora, em cima de palhas secas, num parque público no centro de Ceia, que infelizmente tem estas palhas secas, mas não faz mal, não se assustem, porque tudo o que vocês ouvem na televisão não corresponde à realidade. As palhas secas são como os eucaliptos, também não se incendeiam sozinhas, precisam dos tais 200 a 300 graus. Eu já fiz a experiência com um forno, metê-las num forno, pôr o forno a 250 graus, a ver se elas incendiavam. Não incendiaram coisa nenhuma, ficaram todas queimadas, claro, assadas, mas não incendiaram. E também já fiz a experiência em ambiente seguro, numa bandeja grande e num sítio onde não havia mais vegetação próxima, uma beata em cima de um monte de palhas secas a ver se elas incendiavam. É mentira. Portanto, meus caros, dizem-vos isto para justificar o que realmente os incendiários fazem, que é deitar fogo à mata, mas não é com beatas atiradas para cima da palha, nem é com as temperaturas de coisíssima nenhuma, é mesmo com gasolina e com chama viva. Isso
é que são as alterações climáticas e as causas naturais em Portugal. Aquele exemplo do líder racista e xenófobo, a verdadeira escumalha que nós tivemos a oportunidade de ver. Eu, na altura, até publiquei imediatamente essa parte inacreditável daquele tipo que eu não vou sequer classificar, se não tinha que o insultar, que chamou a aventura xenófoba e racista em direto. Não sei que consequências é que isso vão ter, mas de qualquer maneira este vídeo já correu o país milhares de vezes e, portanto, já fez o seu papel. Ainda bem que esse social-fascista chamou o Ventura do que chamou, porque assim ficámos todos a saber de que é que são feitos a maior parte dos comentecos ou pinecos que têm aquelas cunhas para estarem nas televisões que cada vez menos gente vê. Realmente, esta vez por cabo tem share da ordem dos 2,3%, tirando o RTP3, que é 0,6%, ou por aí. Portanto, ninguém vê aquilo, mas eles acham que sim, e acham que estão ali, e toda a gente está a olhar para aquela coisa que eles fazem. Ninguém vê. De qualquer maneira, foi bom que isto tivesse acontecido para que Portugal soubesse, através deste vídeo viral, e não dos programas que ninguém vê, de que matéria são feitos aqueles comentecos, daqueles opinecos, aqueles badamecos. O Governo perdeu, quanto a mim, o controle completo ao negócio do fogo posto. O limite razoável para a manutenção de um negócio saudável, em que toda a gente admite esse negócio, em que ninguém se chateia, é cerca de 1/5 do que já aconteceu. Este ano já ardeu mais do quíntuplo do que ardeu ano passado. O ano passado podemos considerá-lo como a tabela, o nível 0. Os tais 5.000 hectares da área ardida é aquele ponto de equilíbrio em que toda a gente ganha dinheiro e não há grande escândalo social. A verdade foi o que aconteceu ano passado. A verdade é que este ano já vamos para aí com 25.000 hectares, para aí o quíntuplo, porque há pouco tempo ainda nem tinha havido estes grandes incêndios, já estávamos com o quádruplo, ou seja, com 16.000 hectares, já devemos estar nos 25.000 hectares, ou seja, este negócio perdeu completamente o controle a tudo. Vamos gastar talvez 5.000 milhões, 6.000 milhões neste incêndio deste ano. Ainda a procissão vai no adro, porque estamos no princípio de agosto. Eu nem sequer quero imaginar os números nos finais deste ano. Está tudo descontrolado, ninguém tema nos incendiários. Os incendiários, se não fizermos nada, eles derretem este país, que é o que eu digo aqui à frente. A Diretora-Geral de Saúde garante que as linhas de emergência não irão falhar nos próximos dias. Mas, minha senhora, vejam bem, nós substituímos uma senhora idosa, senil, um pouco patética já, por uma jovem, mas que parece ser quase uma criança. Que experiência tem esta jovem para ser Diretora-Geral de Saúde? É inacreditável, não é? Mas pronto, enfim. Linhas telefónicas. Mas quais linhas telefónicas? Nós não precisamos de linhas telefónicas, senhora Diretora-Geral. Os portugueses precisam é de médicos e de enfermeiros. Não precisam de linhas que ardem. Note bem, elas ardem quando as matas ardem, porque muitos dos postes passam ao lado da estrada, e aqui então em Ceia, Paranhos da Beira, isso acontece quase todos os anos. Há incêndios até pequenos, mas logo calha em sítios onde estão os postes de madeira que levam os cabos da linha telefónica, e portanto elas estão sempre abaixo, depois perdemos a televisão por cabo durante uns dias, é sempre a mesma conversa. Portanto, como é que as linhas não vão falhar? Como é que nós podemos prometer uma coisa que não está nas nossas mãos poder cumprir? Lá está. As linhas falharão se houver incêndios e elas forem derretidas, como tem acontecido todos os anos. Portanto, a senhora não pode simplesmente prometer o que não pode cumprir. E o título principal do JN, o Diário do Largo do Rato, vem confirmar o que eu disse já várias vezes, e vou dizer a seguir, que é: há crianças amamentadas até à primária para as mães terem horário reduzido. Isto é uma denúncia. Eu acho isto inacreditável, porque as crianças na primária já todas têm dentes e grandes. Como é que elas estão ainda a ser amamentadas? É muito difícil, mas isto vem na sequência do post anterior, que tem a ver com quê? Tem a ver com a Portugalidade em todo o seu esplendor. Anteciparam a hora do fogo de artifício para fugir à imposição decretada pelo Governo. O Governo disse, através da senhora da Ministra da Administração Interna, disse: a partir da meia-noite de hoje, do domingo, isto vai entrar em estado de alerta. Ah, é? Então não faz mal. A gente lançou o fogo de artifício às 11h30 da noite.
É inacreditável isto. Isto é brincar mesmo. Isto é mostrar que este país é um país de brincalhões. Faz tudo para contornar a lei. Isto é grave. Não é grave, quer dizer, aconteceu algum incêndio? Provavelmente não. Mas quer dizer, então porque é que a ministra disse que era à meia-noite? Parece que está mesmo a pedir, ou ela não tem experiência nenhuma política, ou não sabe o que é Portugal. Ela está mesmo a pedir que as pessoas se antecipem, que foi o que aconteceu aqui, nesta sítio. Marinhais antecipa fogo de artifício para fugir às proibições. Pronto. Ela só tinha que dizer, meus caros, a partir deste momento que eu estou a falar, é proibido lançar fogo de artifício, entra em vigor o estado de alerta. Este momento, e assim ficava a hora que ela estivesse a falar, nunca havia mais coisas destas. Isto é mesmo de quem não conhece Portugal e não conhece as arbitrariedades e o desenrascanço dos portugueses. Nisso nós somos os melhores do mundo, de certeza que somos os melhores do mundo a desenrascarmos-nos e a contornar a lei. Mais uma vez o mentígrafo. Os ciganos continuam mais de 80% a viver de subsídios. Ora, este mentígrafo, eu nem queria falar nisto, mas enfim, o André Ventura diz que só 14% das pessoas de etnia cigana é que vivem do seu trabalho. E o mentígrafo diz que não. E diz uma coisa muito mais grave, tentando confundir os portugueses, tenta fazer o contrário, dizer que, afinal, só 3 a 6% dos RSIs, dos rendimentos, é que vão para ciganos. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Realmente isto é inacreditável. Uma coisa é dizer que 84 ou 85% dos ciganos não trabalham, portanto só 14 é que vivem do seu trabalho. E mesmo assim é preciso perguntar que trabalho é este. É vender roupa contrafeita, calçado contrafeito e outros produtos cuja proveniência é muito questionável e produtos ilegais, muitos deles que são autênticos crimes, fazem isto. Não são todos, mas os poucos que trabalham, o trabalho deles é este. Não se vê uma pessoa desta etnia numa repartição de finanças, não se vê a servir à mesa, quer dizer, pode haver, mas é tão baixo esse número que é praticamente desprezível. Agora, é pá, e a terceira vez que eu vejo o mentígrafo falar disto, e depois vem dizer que não. Tanto que não, diz o mentígrafo, que RSI são só 3 a 6% para os ciganos, mas isso é porque eles são poucos, é porque eles são 70 mil, já ouvi 50 mil, já ouvi 60 mil, já ouvi 70 mil, deve ser mais ou menos isso. Vamos fazer este exemplo. Se os beneficiários do RSI forem 2 milhões, e se os ciganos, ou etnias, forem 70 mil, é óbvio que se os 70 mil todos receberem o RSI, são 100% deles que estão a receber, mas isso só corresponde a 3 ou 3, pouco por cento, porque eles são poucos. Percebem? Quer dizer, tentam enganar os portugueses fazendo a conta, este rácio ao contrário. Não, porque só 3% é que vai para ciganos. Pois, porque eles são só 3%. Eles são só 3% da população que recebe. Mas dentro desses 3%, eles recebem todos. O Ventura tem mais do que razão. Nem serão 14 mil que trabalham, até podem ser mais, mas trabalham nestes moldes, de forma ilegal, não descontam para coisa nenhuma, não pagam impostos, não pagam IVA. Vocês vão às feiras, alguma vez algum vos passa uma fatura? Claro que não. Portanto, aquilo é tudo à la poche, obviamente. O produto não só é contrafeito, como também não pagam impostos desse produto, dessa venda. Portanto, nem pagam segurança social, nem pagam nada. Eles até podem estar a trabalhar, sim, a vender, muito bem, até pode ser mais de 14%, dou isso de barato, só que é a mesma coisa que nada, porque esse dinheiro não entra nos cofres do Estado. O dinheiro dos impostos não entra no cofre do Estado, ou seja, é mais um crime a ser praticado. Ventura tem sempre razão. O que eu peço é que o Exército vá para as matas já, porque isto está descontrolado. Ou vai o Exército para as matas já, para meter medo aos incendiários. Os incendiários, as populações têm que ver os jipes do Exército a passar para trás e para a frente, os carros do Exército a passar para trás e para a frente, para perceberem que as matas estão vigiadas, mesmo que não estejam muito, mas basta a simples presença dos caminhões do Exército, dos jipes do Exército, dos soldados do Exército, dos militares, Para quê? Para que os incendiários tenham medo, para haver uma dissuasão por parte dessa gente. E diz, não vou lá meter o fogo agora porque às tantas eu tenho azar e sou apanhado. Eles podem até não estar naquela mata, podem estar noutra, mas eu posso ser apanhado na mesma, com o azar que tenho, não é? Eles podem pensar assim, chama-se dissuasão. É preciso ver as tropas nas matas ou nas aldeias, nas vilas, nas cidades em Portugal.
mas mais no interior, onde há matas, obviamente, florestas, mais nas aldeias, para o povo perceber que está lá aquela gente. Rapidamente a palavra passa e os incendiários passam a ter medo de entrar nas matas outra vez. Se não fizerem isto, meus caros, o céu é o limite. O céu, ou neste caso, o inferno. O decapitado não falou e o assassino também não falou nunca. Mas o jornalista conseguiu explicar tudo no primeiro dia. Primeiro, foi uma questão de cartéis de droga. Segundo, afinal não, foi uma questão de crime passional. A verdade é que nem o decapitado falou, por razões óbvias, e o assassino chegou ao tribunal e não abriu a boca, nem abriu a boca para ninguém. Portanto, como é que os jornalistas vêm logo dizer que foi droga e que foi crime passional? Eles dizem o que quiserem, mas nós não acreditamos em nada. E aqui está a prova. No estado de alerta, se ninguém entrar, permanecer ou circular dentro de espaços florestais, eu garanto-vos que não há incêndios. E porquê? Porque os incendiários também não entram. É só por isso. A gente, aqui tem umas centenas de comentários, 314, e a gente, vamos por aí, então também vamos proibir toda a gente de andar de carro para não ver acidentes. Não, os acidentes não são provocados de propósito, mas os incêndios são. Portanto, se ninguém entrar nas matas, não entram as pessoas que vão fazer bem, mas também não entram as pessoas que vão fazer mal. E para mim, chega-me que estas pessoas que vão fazer mal não entrem. Portanto, se as pessoas que vão fazer mal não entrarem, as outras que vão vigiar também não precisam de entrar, porque o mal não entra. É por isso que eu digo, se ninguém entrar, também não entram os incendiários. E se não entram os incendiários, não há incêndios. Perceberam agora? 47 alterações climáticas na noite anterior, esta ainda não vi, portanto foi na nota de trás, mas nas noites anteriores tem havido sempre 52, 51 e houve uma que houve 64. Cá está, se ninguém entrar nas matas à noite, não há incêndios. E de dia, também não, mas eu aqui mostro que estes são de certeza fogos postos, porque são à noite, e à noite não há as tais temperaturas, não há os tais fundos de garrafa, não há esses fenómenos atmosféricos todos malucos. Portanto, os da noite são todos fogo posto, de certeza. Não há ninguém a trabalhar nas matas à noite, não há cá negligência nenhuma às 2 e 3 da manhã com máquinas agrícolas a trabalhar. São todos fogo posto. É esta a minha intenção e é por isso que eu tenho este grupo que se chama Incêndios de Madrugada, a culpa é do eucalipto e todos os dias eu venho mostrando os incêndios de madrugada. Só esses, para vocês perceberem que são quase tantos como os que são verificados de dia. Os de noite são quase tantos como os de dia. E porquê? Porque à noite o tempo de reação é maior, as pessoas podem trabalhar à vontade, não anda ninguém nas matas de noite, ninguém de bem, não ninguém nas matas à noite, e portanto as pessoas têm tempo, sabem que não estão a ser vigiadas. Para além disso, entre o fogo que se põe à noite e até se perceber na aldeia mais próxima que a mata está a arder, demoram horas, porque as pessoas estão a descansar, não andam na rua. Portanto, quando veem o fogo, eles já têm horas a lavrar e, portanto, torna-se muito mais difícil depois de ser controlado. Está tudo inventado, assim, só não vê quem não quer. E cá está o tal vídeo em que Ventura destrói o Comenteco em direto, lhe diz que ele é uma vergonha como jornalista, e ele depois vem dizer que não é jornalista, pois não, retiraram-lhe a carteira de jornalista, mas mesmo assim ele está ali, depois acho que foi absolvido mais tarde, mas entretanto a Comissão da Carteira de Jornalista retirou-lhe a carteira por ele fazer fretes ao PS, entretanto depois em tribunal mais tarde ele foi absolvido, sabemos como estas coisas são, mas a verdade é que ele diz que não é jornalista. Se não é jornalista não está ali a fazer nada, o que é que está ali a fazer? Se é motorista de TVDE, deve estar a conduzir um carro em Odivelas, não deve estar ali. A Segurança Social recusa divulgar quantas famílias desta etnia beneficiam de RSI. E porquê? Recusa. Porquê? É o que pergunta André Ventura. Por que será que o país não pode conhecer estes dados? Qual será a razão? E eu também pergunto, por que será que isto acontece? Se for outra casta social qualquer, com certeza que temos acesso a eles. Porquê é que não temos acesso a estes dados? Porque, vou-vos dizer, meus caros, porque os dados seriam chocantes. Não seriam os tais 84% de que acusam o Ventura de mentir. Não, seriam muito mais do que isso, seriam muito próximos de 100%, e só não são 100% porque realmente ainda há meia dúzia de pessoas desta etnia que trabalham em firmas, que eu sei que trabalham, não conheço nenhuma, mas sei que há quem trabalhe, e portanto, tirando esse valor residual de meia dúzia de pessoas. O resto, 99,999 por aí fora, o resto de certeza absoluta que recebe RSI. O
O fenómeno captado no incêndio de Sabrosa é avistado a mais de 100 km. Meus caros, o que eu digo é isto. Este ano vamos atingir e até vamos ultrapassar as 8 milhões de toneladas de carbono libertadas para a atmosfera. Eu fiz as contas aqui há uns dias, ainda não vos mostrei esse vídeo, porque já está um pouco atrasado e agora tive que dar um salto para a atualidade, senão andava sempre a comentar as notícias atrasadas, mas ainda o hei de fazer, em que se mostra, através do recurso à inteligência artificial, mas eu mostro isso, em que se mostra que realmente um incêndio com 11 mil hectares de floresta ardida lança para o ar cerca de 4 milhões de toneladas de carbono. Ora, nós já vamos com mais do dobro. Portanto, estou à vontade para vos dizer que neste momento os incêndios portugueses já lançaram para a atmosfera mais de 8 milhões de toneladas de carbono e quando chegarmos ao fim do verão vamos ver a que número chegaremos. Provavelmente aos 10 milhões de toneladas de carbono. Sabem o que isso é? Isso é todos os carros que andam em Portugal, todos, a fazerem 15 mil quilómetros durante um ano. Que é mais ou menos a média que um carro faz por ano. Imaginem, todos os carros a andar, todos os dias, até fazerem os 15 mil quilómetros no final de um ano. Esses veículos todos, em Portugal, cerca de 4 milhões, por aí, 5 milhões no máximo, lançam para a atmosfera, ao fim de um ano, a rodarem todos os dias e a fazerem 15 mil quilómetros, lançam para a atmosfera tanto como lançaram estes incêndios até agora. Fora o que ainda vão lançar para a frente. Mas não faz mal, porque estes valores não são quantificados, meus caros. Portanto, eu vou-vos aqui ler só a parte final. Isso não importa, porque apesar de terem causas humanas, os incêndios têm causas humanas, já que são tudo fogo posto, essas emissões não são contabilizadas para o total anual das emissões, nem para o mercado de carbono, em que os países pagam e outros recebem, os que emitem menos recebem, os que emitem mais pagam, essa brincadeira, todo esse circo. Porque se fossem contabilizadas estas emissões, Portugal ia à falência já este ano. Isto é uma coisa louca de emissões nunca imaginadas por ninguém. Mas destas emissões ninguém quer saber, porque estas não pagam taxa. Meus caros, continuem aí, que dentro de algumas horas teremos o segundo vídeo de hoje e também não pagam taxa para o verem. Até logo.